Dizem que o ano só começa em fevereiro e tem gente que diz que não faz nada sem saber a previsão dos astros. Então é com muita honra, com muito prazer que eu recebo pela primeira vez no De Papo o astrólogo Fabrício Ranzolin. Tudo bom, Fabrício? Tudo ótimo, muito obrigado pelo convite. Eu que agradeço. Vamos papear um pouquinho sobre o que os astros reservam para nós, sobre a astrologia em si, que para mim é uma ciência maravilhosa. Realmente, a astrologia é uma ferramenta hoje em dia muito útil para as pessoas. Tem gente que não faz nada realmente, né? Sem se basear, enfim, sem saber um pouquinho da previsão. É que a astrologia, através do tempo, a gente, principalmente por causa da tecnologia, a gente chegou numa capacidade muito grande de processar informação. Então você pode fazer testes de datas, você pode fazer, por exemplo, estatísticas de acertos, de previsões. A gente consegue fazer tipo simulações, assim. Simulações de tempo, tanto olhando para trás como para frente, para a vida da pessoa. A astrologia, Fabrício, ela não é uma questão de acreditar ou não acreditar, né? Ela Não. é um fato. Os Não. astros estão aí para provar isso. A astrologia ela não depende da sua crença, né? Ela depende, digamos, de você te abrir para aquelas informações ali. A astrologia, então, é a influência dos astros, né, na vida das pessoas. Vou te dar um exemplo, né? Nós agora estamos aqui no verão, certo? Então, nós estamos com uma roupa agradável, uma roupa um pouco que é para uma temperatura alta. Sim. Isso é por quê? Porque o Sol está em relação ao sul da Terra, que favorece uma elevação da temperatura. Então, é um astro, uma estrela, interferindo diretamente na nossa vida. Com certeza. Então, no que o Sol virar, se a gente tentar vir aqui em junho ou julho com essa mesma roupa, a gente não vai conseguir. Não vai, infelizmente. Agora, tem muita gente que busca fazer o mapa astral. Como é que funciona esse mapa astral? O que a gente pode tirar disso? O mapa astral é você conseguir determinar exatamente que planetas estão interferindo na tua vida, quando você nasceu. Então, por exemplo, se você nasceu no dia ou se você nasceu na parte da noite. Então, a lua que você nasceu, lua cheia, lua crescente. Um exemplo é você, por exemplo, determina que quando você nasceu era lua crescente. Então, esse é o mapa astral, é o mapa dos astros quando você nasceu. A pessoa que nasceu numa lua crescente, por exemplo, ela tem uma tendência muito grande a buscar o desenvolvimento, o aprimoramento constante, a ser uma pessoa mais inquieta. Então, o mapa astral é isso, é você identificar quando a pessoa nasceu, aonde e que astros estavam interferindo nela neste momento para traçar características pessoais. O que mais, no geral, assim, as pessoas procuram ao ir no teu escritório saber? O que mais bomba, assim, de pedidos? Eu quero saber sobre isso da minha vida, eu quero saber o que o astro vai acontecer sobre isso. São dois pontos mais importantes sempre, a área profissional e os relacionamentos. eu suspeitei desde o princípio. Sim. E o pessoal, assim, não adianta, né? Tem gente que sai feliz, tem gente que sai... Mas cada ano isso tende a mudar, né? Isso, porque nós temos certos posicionamentos que favorecem mais certas características, certas pessoas, certas áreas também naquele período ali. A gente consegue fazer uma previsão de todo o ano? Ou quanto mais tempo, menor é essa chance da previsão estar 100% certa? O melhor é você fazer previsões para períodos menores, né? Porque o que acontece? Você tem lá na frente uma série de fatores que para você juntar tudo fica complicado. Então, por exemplo, eu vou dizer para você que a tendência é de crescimento em tal área, econômica, por exemplo. Mas isso vai ser mais forte no primeiro trimestre, por exemplo, e realmente tem essa tendência, né? Isso já é um pouco diferente no meio do ano. Então, eu dar a previsão do ano todo é um pouco ruim. O bom é fazer por trimestre, por semestre. Está sempre buscando saber o que para está você atualizando. detalhar mais de mês a mês, para você detalhar mais aquele período, do que você olhar um ano inteiro e dizer, vai estar bom ou ruim a economia? Depende do período do ano. Então, o bom é trimestre ou semestre. Agora, já que a gente está falando de previsões, então, anuais, a longo prazo, curto prazo, 2020 está aí. Como eu disse, a gente diz que fevereiro é o mês que começa o ano, que as pessoas começam a se movimentar mais, se mexer, enfim. 2019 foi um ano muito complicado, né? Sim. Pelo que a gente viu, muitas tragédias, muita tensão de todos os lados, enfim, muito trabalho, muito correr atrás. A gente pode dizer que 2020 vai ser um pouco diferente isso para as pessoas, pelo menos nesse início de ano? Sim, eu diria assim, tá? Se nós formos observar, comparando, uma boa ideia para você comparar, né? Se nós formos comparar o 2020 com 2019, 2020 ele tende a ser bem melhor. Só que ele ainda é um ano de passagem, ele ainda não é aquele melhor que a gente espera.
que tem muitas resoluções ainda a serem definidas. O primeiro trimestre, especialmente assim, março, abril, é um período muito importante, principalmente ali metade de março até o início de abril. Muitas definições tendem a acontecer nesse período, é um movimento muito intenso de planetas no signo de Capricórnio, como a gente estava conversando, e isso tende a definir posições. Então, esse seria um exemplo importante. Se você for tomar uma decisão muito importante na sua vida, tente esperar esse período de definição de março. A gente pode dizer que o pessoal precisa ter um pouco de paciência. Sim, ele é um ano que quem investir ou quem, digamos assim, plantar, vai colher, não agora, mas vai colher um pouco mais na frente. Mas se você não sabe aonde plantar, se você não fez o teu esforço, se você não começar aquilo, a regar a planta, plantar a semente, esse pessoal meio perdidão, assim, para esses daí vai ser mais complicado. Então eu diria, esse é um ano bom para você encontrar o que é importante para você, a tua alma, a tua vocação, sabe? Aquilo que você leva dentro de você e que todo dia que as coisas não estão bem, fica ali batendo no teu coração, batendo no teu dia, sempre que você levanta de manhã. Então, encontra isso, é um ano de você te mexer. O pessoal que ficar muito parado... Para quem tem medo de mudança, não vai ser muito bom. Não, é um ano ótimo para mudar. É? Sim, não tá bom, não tá legal, olha, não tá bom. O que a gente pode fazer para melhorar? O pessoal que tiver esse movimento tende a encontrar respostas, caminhos. Tem que ter coragem, então. Não adianta também ficar só dependendo dos astros, né, Fabrício? Tem que ter coragem e correr atrás. Uma frase muito interessante que a gente tem da astrologia é: os astros inclinam, né? Eles não te obrigam, mas, digamos, você tem as condições. É como o clima. Nós temos a condição aqui positiva de verão, de sol, para mim passear. Mas eu também posso escolher ficar em casa. Não generalizando, mas a gente pode falar de alguns signos, alguns astros que vão estar em maior evidência, que vão estar mais beneficiados neste ano? Sim, a gente pode definir assim como signos de terra, né? Então vamos pegar o signo de terra lá. Touro, Capricórnio, né? Então esses signos de Virgem. Virgem é um signo de terra. Signo de terra também. Esses signos de terra, eles tendem a ter grandes oportunidades, aonde se movimentar e fazer as coisas será importante. É como se a oportunidade está passando, o trem está ali, você pode optar subir ou não, né? Mas esses tendem a ter grandes movimentos. E os de água também. Né? Os de água que é peixes, escorpião e câncer, mas é mais complicado, digamos, ou mais desafiador para câncer. Com situações, às vezes, de escolhas importantes, ter que escolher ou isso ou aquilo para câncer, divisões. Né? E para peixes, e se eu pegar escorpião, já mais neutro, mas mais positivo. E eu diria de uma forma geral, para os signos de ar, que é aquário, gêmeos e libra, né, que se você tiver ações concretas, práticas, você também tende a ter boas oportunidades, mas você tem que se movimentar, você tem que saber o que está acontecendo, você não pode te entregar, achar que vai dar tudo errado. Ficar estagnado. Ficar estagnado. A gente fala dos signos, sempre é importante lembrar, mas é de uma forma genérica, né? Porque você pode ter touro no mapa, mas você também tem muito água, por exemplo. Agora, então esses signos que não gostam muito de mudança vão ter que aprender a se mexer um pouquinho mais. Sim. Isso vai ser bom falando profissionalmente para alguma área específica, enfim, é momento de mudar, de repaginar? Eu diria que para os empreendedores, sabe aquela frase do empreendedor, né? Você aproveita a oportunidade, seja ela de crise ou não, tá chovendo, a gente vai vender guarda-chuva, né? São guerreiros, então, né? Os empreendedores os guerreiros. hoje. Os empreendedores tendem a ter um reconhecimento bom. Tudo aquilo que você empreender e que isso seja importante para as pessoas, isso seja uma necessidade para elas, isso tende a dar certo. Já se você tende a lidar com coisas muito individualistas e não tão coletivas, tende a você ter que ajustar, porque o coletivo é a lei do momento, principalmente agora, dessa metade de março até maio, junho, que o planeta Saturno vai entrar em aquário, como a gente chama na astrologia. Fazia muitos anos que ele não entrava, fazia 30 anos que ele não entrava em aquário. Então ele define isso, o que é importante para as pessoas do mundo, para o que está acontecendo à minha volta
e que eu posso representar isso e ganhar com isso de alguma forma, tanto para mim quanto para os outros. Então, se olhar assim, tende a ser um bom período, tende a se empurrar em você. Com parcerias, com amizades, com trabalhos em equipe no geral? Também, acho que quem não souber trabalhar em equipe ou se isolar demais, tende a perder. A gente pode esperar que 2020 tenha os ânimos mais baixos, mais assentados, seja um ano mais tranquilo. Como eu estava te comentando, 2019 foi um ano de muitas tragédias, muitos acontecimentos. A gente torce, espera sempre para que o ano novo seja melhor. A gente pode dizer que... Infelizmente não. Nesse sentido, os ânimos das pessoas tendem a ficar cada vez mais acirrados, né? Agora nós vamos ter em fevereiro, né? Agora domingo, até dia 10 de março, dia 16 a 10 de março, Mercúrio retrógrado, que pode retornar essas questões, muitas polêmicas, envolvendo, por exemplo, certas classes, certos grupos. Então, a tendência ao extremismo, sim, a tendência as pessoas a serem extremas, a não ficarem no meio termo, tende a repetir. Do ponto de vista internacional, a gente até tem uma certa receptividade não muito boa no segundo semestre de um possível retorno dos conflitos internacionais, inclusive, como foi agora no início, né? Um acirramento disso. Bom, mas para isso a gente sempre pode contar com a astrologia para nos deixar preparados para o que der e vier. Eu queria muito te agradecer, Fabrício, a tua presença. Eu que agradeço. A casa é tua sempre, está sempre convidado para participar aqui do Depapo com todo o teu conhecimento, as tuas considerações. Obrigado, foi ótimo, muito obrigado. Estou sempre aí, sempre à disposição. Obrigada. Até a próxima. Até.